Shalom, queridos. Estamos hoje com o Salmo 17. A gratidão a nosso Deus por todo esse privilégio de estarmos meditando na palavra dele. Vamos aos comentários e à leitura para poder termos toda a condição de responder o nosso questionário e o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada aluno de excelência do Senhor Jesus, que não deixam de estar meditando na palavra de dia e de noite. Esse Salmo 17, o significado dos Salmos 17, trata de um salmo de refúgio, cujo título é Oração. A urgência com que Davi clamou a Deus para atender sua petição sugere que ele estava em uma posição muito difícil. Então, ele alegou estar representando uma causa justa ao fazer seu pedido e assegurou a Deus que estava falando a verdade no que estava prestes a dizer. Ele visualizou Deus como o juiz celestial, pediu uma decisão justa em sua corte, no que se segue o clamor por investigação da situação de Davi. Nós estamos no versículo 3 a 5 do Salmo 17. E vindicação da pessoa de Davi, no que se segue o clamor por investigação da situação de Davi e vindicação da pessoa de Davi. Continuando, o conteúdo deste salmo de lamento é semelhante ao do anterior, exceto que o perigo que Davi enfrentou quando escreveu este salmo foi mais ameaçador. Novamente, ele se via como uma pessoa comprometida com Deus, que vivia entre muitos outros que viviam para o presente. Ele orou por libertação de sua opressão e antecipou o futuro na presença de Deus. Uma forte preocupação com a justiça permeia todo o salmo. Davi não estava pedindo a aceitação de Deus por causa de sua própria justiça, mas ele alegou que no conflito atual, no qual pessoas más estavam se opondo a ele, ele não havia feito nada digno de seu antagonismo, não tinha feito nada de mal. Deus havia examinado as atitudes de Davi, bem como suas ações, e não tinha base para condená-lo. Além disso, Davi já havia feito um forte compromisso de não pecar. Ele pede a Deus para testar seu coração, ou seja, para colocá-lo em todo exame concebível. A sondagem do coração é uma determinação da pureza e integridade do coração. Assim como a prata e o ouro passaram por um processo de refinamento e foram testados até o ferreiro estivesse satisfeito com a pureza desses metais preciosos, o salmista pede um exame de sua pureza de devoção a Deus. Davi também afirmou ter se mantido livre dos caminhos dos pecadores com a ajuda da palavra de Deus. Ele havia buscado a maneira revelada de Deus para viver constantemente. O salmista baseou seu pedido no amor leal de Deus por ele, como visto em sua libertação daqueles que se refugiam nele. Ele clamou a Deus para libertá-lo imediatamente. Portanto, Davi pediu a Deus para mantê-lo longe dos ímpios do mundo, que são viciosos e orgulhosos. A menina dos olhos, evidentemente, se refere à pupila, à fonte da visão. Com essa figura, Davi estava pedindo a Deus para mantê-lo no centro da sua visão.
não para deixá-lo fora de sua vista, mas para manter seus olhos nele. Davi também expressou sua necessidade de proteção cuidadosa de Deus, usando a imagem de um pássaro protegendo seus filhotes sob suas asas. Podemos ver Deuteronômio 32, de 10 a 11, Ruth 2, capítulo 2, versículo 12, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Podemos ver esses versículos como apoio do que nós estamos falando. Qualquer que fosse a situação da vida de Davi, a qual ele se referia neste salmo, fica claro nesses versículos que os inimigos de Davi o cercavam. Assim, eles decidiram matá-lo. Eles parecem estar confiantes em seu sucesso também. Seus olhos estavam em Davi, assim como os do Senhor estavam. Mas havia ódio em seu olhar. Em vez de protegê-lo amorosamente como uma ave mãe, eles estavam dispostos a despedaçá-lo e devorá-lo como um leão faz com a sua presa, esgueirando-se e atacando. O leão é um símbolo de força bruta e um apetite feroz, e assim fornece uma imagem adequada dos ímpios. A menção de Davi, a espada do Senhor, pode significar que ele esperava que Deus usasse um exército humano para libertá-lo, ou isso pode ser apenas uma maneira metafórica de falar sobre libertação. Sua descrição dos ímpios chama atenção para o fato de que eles vivem apenas para o presente, pois eles estão contentes com as muitas bênçãos de Deus, dá a todas as pessoas nesta vida por meio de sua graça comum. Nós vemos aqui, vamos repetir, porque estou fazendo os comentários escritos, falando porque quando eu faço os comentários sem escrever, eu me solto e vou muito longe, e aí o tempo é maior. E tendo tudo escrito, eu tenho um controle. Então, vamos continuar aqui. E eles se ocupam inteiramente com suas famílias e propriedades, excluindo os assuntos espirituais. Capítulo, o Salmo 17, de 8 a 14, fala sobre isso. Em contraste com os ímpios, Davi encontrou seu maior prazer em Deus, não nas coisas temporais deste mundo. Como está escrito em Filipenses 3, de 19 a 20, alguns leitores assumiram que este versículo se refere à esperança de Davi de ver Deus depois que ele morreu. No entanto, os versículos anteriores parecem apontar para um contraste. A preocupação dos ímpios, contraste. A preocupação dos ímpios com as coisas terrenas versus a preocupação de Davi com Deus durante suas vidas. O despertar em vista, então, não seria uma referência à ressurreição, mas ao despertar do sono dia após dia. É claro que um dia Davi realmente veria Deus, mas esse versículo não parece estar descrevendo esse evento. Fala antes do gozo de Davi na presença de Deus antes da morte. A preocupação de Davi era mais a face e a semelhança de Deus do que a sua futura ressurreição. Mateus 5, 8, Tito 1, 15, também referências que dão apoio ao que estamos descrevendo. Certamente, em tempo de oposição de pessoas ímpias, cujas vidas giram em torno de assuntos materiais, os fiéis seguidores de Deus podem desfrutar da comunhão de Deus agora. Portanto, eles também podem esperar a libertação divina e ser o Senhor e ver o Senhor um dia. Assim, a esperança de Davi estava em um relacionamento contínuo com Deus e a nossa também. A nossa esperança também é essa,
temos uma relação com Deus continuamente, temos prazer na lei do Senhor, é claro também que isso vai ser na outra vida. Mas ele não teve a quantidade de revelação do que está além da sepultura que nós temos. Ele encontrou conforto em seu relacionamento com Deus, mas nesta vida, como sendo superior ao que os ímpios desfrutavam. Nós também, mas também sabemos que além disso, quando morrermos, iremos à presença do Senhor e a partir de então estaremos com ele. 2 Coríntios 5, versículo 8, 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, Davi tinha essa esperança pela maneira como ele vivia na comunhão com Deus, mas ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que a promessa de Gênesis 3 se cumpriu, Jesus realmente veio, deu a sua vida por nós, e ele disse que voltaria para nos buscar, como está escrito em Atos 1, 11. Então, nós temos detalhes do que será a nossa vida, vivendo com Deus, tendo aceitado Jesus. E nós temos os detalhes de como vai ser a nossa vida lá na eternidade, porque a Bíblia declara tudo isso. No período que Davi estava vivendo, não tinha as declarações que nós temos no Novo Testamento. Ele só tinha a Bíblia do Antigo Testamento. E aí nós estamos com mais vontade que Davi, então não desprezemos essa vantagem, estejamos lendo cada dia, assimilando tudo que Deus está nos falando, o que é a nossa vida aqui, o que será a nossa vida quando passarmos para a eternidade. Isso nos ajudará a estarmos firmes quando o inimigo quiser nos perturbar, tirar nossa fé, nós mostraremos a razão da nossa fé. É a palavra dele que já deixou escrito que nós somos seus filhos, que nós somos resgatados, que ele nos comprou e não nos tem nem como escravo, mesmo sabendo que nós poderíamos ser escravos por conta de que foi comprado, mas ele nos trata como filhos. E isso já é o bastante para a gente não ceder aos desejos da nossa carne, nem querer viver de acordo com o mundo. Nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Nós já podemos começar a viver, desde o dia que aceitamos a Jesus, viver como filhos, para que todos possam ver a glória do Senhor já nas nossas vidas. E quando as pessoas lá fora, que são ainda ímpias, estiverem fazendo as coisas erradas, e alguém disser, fulano faz, você diz, fulano faz, mas ele não é um filho de Deus. E eu não faço, porque eu pertenço ao reino de Deus, um dia estarei com ele nos céus, e já estou vivendo de acordo como filho de Deus. É isso que nós temos que fazer, e para fazer isso temos que ter constantemente meditação na palavra, porque o salmista também diz que ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Nós vamos chegar ainda nesses salmos, né? Estamos no Salmo 17, breve chegaremos no Salmo de fala que, escondendo a palavra no coração, a gente não peca. Estamos no caminho certo, cada dia guardando a palavra no nosso coração para não estar pecando contra o nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.